de Deus e daquele Espírito Santo. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 6, Romanos, capítulo 6. Eita glória! Diz o título da palavra: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também nos seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, o nosso homem velho que foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a que morreu, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenha, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que vos apresentais por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosses entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem em justiça e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáis livres da justiça. E que o fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Desde as primeiras, como falei nos primeiros capítulos, as primeiras palavras, o apóstolo do Senhor Jesus, Paulo, servo de Deus, e o Senhor abriu muito o seu entendimento para entender a graça do Filho de Deus. Ele começa explicando tudo aquilo que o mundo, nas suas concupiscências, fazem. E tem um assunto até muito forte,
para se falar um pouco, mas de uma forma superficial, para que todos entendam. Os espíritos que estavam em Roma, eles estão soltos até o dia de hoje, através das carnes daqueles que se entregam, e há muitos deles que se curvam a esses espíritos, essas imundícias. É uma zombaria que o espírito maligno faz à pessoa. Por que isso, nós vamos entender? O aniversário não quer pegar um cachorro, um cavalo, vamos falar abertamente, um animal. Ele quer pegar, é o ser que é imagem e semelhança de Deus. Ele quer desfigurar aquilo que leva a imagem e semelhança de Deus. Porque desde o princípio, irmão, isso não dá para nós falarmos aqui dentro da Bíblia no tempo que foi, mas foi no princípio ele almejou ser semelhante ao Altíssimo. Porque muitos dizem que ele queria ser maior do que Deus. Isso não é bíblica de verdade. O aniversário nunca pode ser maior do que Deus. Não há ser nenhum que pode ser maior do que Deus. Mas ele, olhando para o Verbo, que é Cristo, ele viu um ser semelhante ao Altíssimo. E ele desejou, porque ele era o que ele tinha ungido, tinha um lugar de destaque no céu. Mas quando ele olhou para o Verbo, a palavra, o Verbo também era Deus. Ele viu que era semelhante ao Altíssimo, ele falou: quero ser igual a isso, quero ser semelhante ao Altíssimo. Sempre quis o lugar do Filho de Deus, sempre quis o lugar de Cristo. Mas o Senhor Deus, o grande bondade e misericórdia, nos guardou e guarda nós até hoje desse espírito maligno. Bendito é o Senhor. Então ele veio com todas essas astúcias, bendito seja Deus. E quando ele viu que ele não conseguiu, então ele agora luta para desfazer a imagem e a semelhança. Como fosse uma ira, um ódio mortal, cruel. Como alguém que fala: já que eu não posso ser, eu destruo. Então o que ele faz, irmão? Às vezes ele vem com fúria, com ira, mas a principal arma que ele pegou desde o princípio de se unir foi o pecado e a morte. E começou a trazer isso em cima da humanidade. Mas Deus, com a sua riquíssima bondade e misericórdia das nossas almas, enviou Jesus Cristo para desfazer as obras do maligno. Glória ao Senhor. Houve hora que estava num corpo, o Senhor ia lá e desfazia. Estava numa mente, estava num ser, legiões se mandavam embora. E até hoje, o Senhor tem prazer de desfazer as obras do maligno. E aonde ele entra e tira o pecado de alguém, o adversário fica furioso, como nós ouvimos no testemunho, para fazer a pessoa sair e voltar a ler para cumprir aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, e ele não falou nada errado. Que o estado da pessoa se torna 7 vezes pior do que aquele primeiro, porque aquele espírito que tinha saído, ele volta e traz mais 7 junto com ele. E fazer o que Deus fez na vida desse irmão é muita misericórdia. Enquanto ela viver, ela tem que ser grata mesmo, não se envergonhar e falar o favor que Deus fez na vida dela. Que muitos foram e não voltaram e morreram lá no reino. Mas tenha lembrado, nós que estamos ouvindo essa palavra nesse voz, Senhor, que é o privilégio do pregador, até a criança que está com nós temos com sangue e com sangue. Isso é repelente para a tentação, é repelente contra o pecado, é repelente contra os espíritos. E quem está na comunhão, permanece, quem não está, fica, porque hoje o Senhor vai guardar nós vamos ser aqui protegidos do pecado e do mal e dos espíritos malignos que querem nos matar. Então ele vinha falando o que o aniversário faz com os homens. E ele não se colocou num pedestal, dizendo que ele não tinha fragilidade. Pelo contrário,
Ele soube expressar, e alguns hoje, como Pedro mesmo disse na epístola que ele escreveu, que Deus deu partes profundas no nosso irmão Paulo, e muitos inconstantes na fé torcem para a sua própria perdição. É o que nós ouvimos hoje, pregando um falso Cristo que aceita pecar, e pode pecar, que o pecado ele já perdoou, e nós acabamos de ver que não, que esse corpo tem que também ser crucificado como Cristo foi, mas não numa cruz, mas nós crucificar Ele. Bendito é o Senhor. Na hora que Ele quebra, você já está morto no pecado, você já está crucificado, você vai ficar aí. Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor vai derramar esse poder, essa força hoje. O Senhor mostra muito claro, tem muitos que entraram aqui hoje, achando que precisam ouvir um tipo de palavra, e veio até atrás de uma resposta da vida material. Mas o Senhor que analisa tudo, e Ele sonda a mente, coração, nada se furta do seu olhar, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele diz: declarou: eu sei mais do que você precisa. O nome santo do Senhor. E aquilo que nós estamos necessitando aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração e receba poder contra o pecado e a tentação. Irmãos, esse é o aniversário hoje vem de uma maneira muito clara? Não. Ele vem semelhante a uma serpente quando desliza. Ela vai rasteira, ninguém percebe. Se ela está numa árvore, ela corre nos galhos, e de repente ela para porque ela não quer ser notada. Ela vai na camuflagem. De repente, o pássaro começa a se sentir hipnotizado. Eu já vi isso acontecer. Eu fui pegar água e meu avô falou assim: opa, eu escutando algum passarinho, ele não está cantando, ele está chorando. Eu falei: chorando? Como assim? Eu falei: fala, olha, ele quer voar e já não consegue. Aí eu falei: olha, ela não piscava, e a menina não piscava. Passarinho batia a asa, não tinha força mais igual. Já estava hipnotizado. Fica vendo o que eu vou fazer agora. Pegou um torrão de terra e jogou naquele galho que ela estava ali, cortou. Ele falou: isso não é isso, é um encanto. Bendito o Senhor. E a hora que ela piscou, o passarinho voou. Não é um, nem dois, nem 10. São vários que estão aqui. E o inimigo criou um caminho de esconderijo. Você não está vendo ele, mas ele está te manipulando. O temor está indo embora. Não, Deus conhece, Deus sabe, Deus não, mas Deus não isso Deus me quer. Ah, imagina, acho que Deus vai prestar atenção nisso. Tanta coisa importante para Deus usar sopro do aniversário para ganhar tua mente. Hoje Deus responde na boca do seu servo. Deus é caprichoso e detalhista. Ele vê tudo. E se você clamar por socorro com sinceridade, não com fingimento, o Senhor manda agora essa pedra de cruz com a palavra, envertir esse espírito agora, envolve esse encanto. Vai servir a Deus, para brincar, aleluia, glorifica Deus de dia, de noite, entra na comunhão, aleluia, Deus vai te guardar. Irmãos, eu estou sentindo o poder de Deus aqui, enquanto a serpente já foi quebrado, e o Altíssimo nos coloca aqui, e quem tem força, coragem, agora, dando glória ao a serpente rola no marido, em nome do Senhor Jesus. E ele vem explicando, irmão, até o ponto
que ele fala que ele é um homem miserável segundo a carne. Ele fala, ah, miserável homem que sou. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Bendito é o Senhor. Bem-aventurado é aquele que está aqui e reconhece a sua fragilidade diante de Deus. E venha falar a verdade para o Senhor. Senhor, o meu gênio é forte, eu não aceito qualquer coisa, eu tenho isso. Vai se confessando ao Senhor, poderoso ao Senhor, e te dá uma força hoje no Espírito, e você sai daqui dominando a tua própria carne miserável. Fica quieto, não se mexe. Quem domina agora é o Espírito, você vai ficar no teu lugar. E o Senhor vai fazer uma reversão na vida do mundo. Vai ser mais forte e revestido de poder nessa noite. E ele mesmo fala, depois de tantas coisas, sobre a reconciliação, a justificação pela fé e paz com Deus. Irmão, o aniversário é tão corrupto, ele é terrível, ele quer burlar os valores, ele quer fazer o crente aceitar as suas propostas, para nós perder a nossa paz com Deus. E nisso, quando perde a paz, irmão, a nossa fé abala. Não é a fé de receber um carro bom ou uma casa, não. A fé perfeita em Deus, a fé da graça. Paz com Deus é tudo. Conheci milionários que falou para mim, chorando. Você, eu tenho tudo, compro tudo que quiser, mas não compro 3 coisas: paz, amor e nem a saúde que eu achava que eu pagaria os melhores médicos e não consegui comprar. E hoje o Senhor tem que te dar paz na alma, no espírito, aumentar a tua fé e te dar saúde no espírito e na alma. E se precisa de saúde para você servir a Deus no corpo, receba também em nome do Senhor. Aí ele entra no maior favor que o homem poderia receber aqui na terra. Porque, irmãos, em Adão todos nós recebemos pecado e morte, mas através de Jesus Cristo recebemos o quê? Perdão dos pecados e vida com abundância, vida eterna. Aleluia! E o que ele fala aqui, então a graça, por causa da graça, eu não dando mais a lei, eu faço pecado, eu sou perdoado, de modo nenhum. Mas a graça, ela não deixa nós viver o pecado, ela tira nós do pecado, ela tira nós do poder do pecado. Eu aqui a palavra hoje para te dar poder sobre o pecado. O pecado te dá poder sobre a luz. Aqui eu não vou te dar a revelação de Deus para agradar a ninguém. O que tem que dar dominando? O pecado já tinha poder sobre ti. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor quer fazer uma revolução. Como ele entrou aqui em Jerusalém, expulsando os cambiadores dos cambistas, aleluia, chicoteando, virando a mesa dos cambiadores, o Senhor vai entrando aqui agora, ou virar as mesas do Espírito do Senhor. Deus nos guarda, irmão. Mas o Senhor está querendo algo de alguém que está aqui. O Senhor quer que você seja um confundidor de demônios. Você entrou aqui sendo confundido pelos espíritos, mas a partir de hoje o Senhor te fará um confundidor, uma confundidora de demônios. Eles vão ficar confusos, vendo a consagração, a santificação, a busca, o glória, aleluia, glória a Deus na tua boca, vai dizer, não dá para entender. Eu sei que ele gosta disso, mas ele não pega mais. Eu sei que ela não suportava mais igreja e aquilo, e agora ela rejeita. Sabe por quê? O Senhor enche a tua alma, tem história de falar mentira, e você vai subjugar pela própria carne. Ministra aqui. Queridos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Hoje, o que mais vimos, irmão, por aí,
é um falso Cristo sendo anunciado, uma falsa doutrina chamada Jezabel. Não Jezabel que matava lá os profetas e foi contra eles. É uma Jezabel espiritual. Ela se manifestou no Apocalipse e diz lá no segundo, quando fala para João pregar, ela coloca os seus filhos todos numa cama. Cama, irmão, é lugar de intimidade. Ninguém põe em cima de uma cama alguém de uma íntimo. E Deus faz. Você crê no falso Cristo, uma falsa doutrina, nessa Jezabel, e tem intimidade com ela, e ela começou a te vestir como ela veste os filhos dela. Entra aqui com a síria, é mentiroso, olho cheio da eterna, não pode olhar para uma mulher. Você também, não vou segurar. Tem responsabilidade que Deus está dando aqui. Não vai achar que é assim. Amanhã as coisas da tua levada falam que está provado. Provado mais. Você está sendo vestido por uma doutrina que não é verdadeira. Eu falo em Cristo que não é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você fala em Cristo que aceita tudo que é errado. Joga, mente, fala, cobiça, deseja mal, seca o que é dos outros. Entrou aqui achando que vai ouvir uma palavra toda para mim, vai pôr tua mão, vai pôr a mim. Se uma vez falar, você está falando tua mãe? Não, estou com ninguém, vou colocar a mim. Hoje, por essa palavra, tem sido um quadro que é você crente em verdade. Nós temos que sentir o Senhor aqui, mas na nossa casa também. Porque é muito bonito. Marca uma busca dos dons, a igreja enche, uma reunião da mocidade cheia. Aí é glória para todo lado. Aí nós estamos todos felizes. Não estou falando contra, pelo contrário, é gostoso, está reunido. Mas quem é mais feliz? O que está aqui no movimento, ou aquele que no mundo do pecado, cheio de imundícia e tanta sujeira, no meio da rua e dá um glória e sorrisinho para ele? A resposta da saída da tua vontade. Que já são águas das mãos, a palavra que tem tanto aqui para pregar, e nós temos que cortar muitos pedaços aqui, aleluia, para ficar só o principal por conta do horário. Mas o Senhor hoje, aleluia, Ele manda essa palavra, porque nós somos plantados juntamente com Ele, na sua semelhança, na sua morte, também nós seremos da sua ressurreição. Quem morre com Cristo para o pecado, aleluia, ressurge, aleluia, ressuscitado em Cristo. E hoje eu não vou segurar a revelação da palavra. Tem muitos que estão aqui, você ainda não é convertido, você ainda não morreu para o pecado. Bendito é o Senhor, você ainda suspira, mas hoje, por essa palavra, você encontra socorro. Velho homem, aleluia. Esses aparelhos que Satanás colocou no velho homem para ele respirar ainda, aleluia, com o Senhor desliga agora e fala: morra, deixa Cristo morra, aleluia, manifestar. É glória aqui, glória na tua casa, é glória na tua casa, é glória na tua boca. Seu anjo teus olhos com correndo, tira o espírito de adultério, aleluia. Você não mexe mais do que os outros, e contrativa o demônio que está aí fora. E esse é a tua casa. Hoje é tempo do Espírito Santo. Agora para tu trabalhar mais voltar. Haja conversão em nome do Senhor. E que ele fala aqui. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando tu, a viver, vive para Deus. E quem vive para Deus, não, é para sempre. Quem viver aqui para o
Senhor, você não vai viver só aqui com o Senhor, você vai viver na eternidade da glória. Não reine, portanto, o pecado do vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Irmão, as concupiscências, cada um carrega, está na carne. E tem uns aqui que tem tendência para uma coisa ou outra. Tem homem aqui, em Jesus Cristo, na força que Deus dá no Espírito, será bravo, será ruim. Tem virou, ele virou bobo. Ele não suportava isso. Ela não era aguentar isso como que agora, porque sufoca a carne e a consciência. Para viver a novidade de vida com Cristo, não obedece o calor da carne, não obedece a mim. E em casa de hoje, buscando uma palavra, Senhor, eu não suporto mais. Você não suporta. Mas a caridade de Cristo que mora dentro do teu coração, ela vai te dar agora forças em condição de suportar tudo. Despreza a afronta. Tu está sendo afrontado e afrontado. E veio aqui não ver a caridade nem trazer atrás da palavra de Deus. O Senhor hoje te dá o dom de você desprezar a afronta. Aleluia. Santo coração. Vai desprezando. Mas aquilo que o Senhor está lhe pregando, ele não vai engolir. Despreza hoje, amanhã a vingança a Deus pertence. Aleluia. Tudo no teu coração vai servir a Deus com alegria. Enquanto se vai cobrar, não te pertence mais. Daqui para o Senhor agora, põe a mão do Senhor essa causa, essa perseguição, e sai daqui com o dom de desprezar a afronta. Onde você passar, os cães vão latir, aleluia, vão ranger os dentes, vão se arrepiar, mas o Senhor lhe promete por essa palavra, ele não te move, não te despedaça, não te derruba. Eu senti a proteção de Deus descendo sobre nós aqui no nome do Senhor. E ele fala aqui, nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Iniquidade é injustiça, irmão. Precisamos entender isso. A pessoa fala, mas desde que eu estou fazendo só comigo, não é uma iniquidade, não é uma injustiça. Não. É a maior injustiça. Tem irmão aí que até fala bobagem. Quando pega contra o próprio corpo, tem perdão. Vai falar besteira. Vamos parar de falar bobagem. Quando alguém se entrega ao pecado, é iniquidade também. É a maior injustiça que está acontecendo. A carne querendo seus deleites, onde ela é vaidade passageira, fazendo com que a alma fique pesada e começa a descer junto com ela. A maior injustiça é quando o homem peca, ele está injustiçando a sua própria alma. O que está escrito lá em Provérbio, aquele que não me ama e peca, aleluia, ele não me ama e violentará a sua própria alma. Então aqui hoje o Senhor manda essa palavra e as injustiças vão sair da tua vida. Aleluia. Olha, injusto. Aleluia, seja arrependido por essa palavra. Olha o Espírito batido. Receba a força agora para você sair daqui triunfando sobre a tua boca. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Pois servos aquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou entendeis? Os judeus, muitos deles seguiam o Senhor, queriam os milagres, queriam as maravilhas, os sinais, os prodígios. E um dia para o Senhor Jesus, vocês me seguem pelo plano do céu, vocês me seguem para o pão que perece. Se vocês quisessem o pão do céu, o pão do céu sou eu. Eu dou a vida. Quem foi em mim terá vida eterna. Mas sem vir atrás dos milagres, o pão que perece. E olha o que ele fala, e mediante esse verso, eu vou fazer isso aqui.
Vocês me chamam de mestre, e bem sou. E me chamam de Senhor, eu sou. Mas eu não sou vosso mestre. E não sou vosso Senhor. Porque se eu fosse vosso Senhor mestre, vocês fariam o que eu faço. Eu obedeceria. Mas vocês fazem tudo o contrário do que eu ensino. Essa palavra servo de Deus, aqui no nosso convívio da congregação de São Brasil, aderece, não é? Tudo isso para os irmãos do ministério. Mas não, irmã, você também é uma serva de Deus. Irmã, você também é um servo de Deus. Não sabeis vós a quem vos apresentais por servo para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quem você prefere ser? Servo de Deus ou servo do pecado e servo do inimigo? Hoje essa pergunta não é da boca que Deus quer. A partir de hoje o Senhor vai te dar força para você ser servo de Deus, na obediência da justiça. Santo é o Senhor. Eu estou sentindo tanta alegria por essa palavra, porque eu vou servir, a bandeja fica vazia, o povo está comendo, eu tenho eu queria lembrar você para se alimentando dessa palavra. Amanhã o inimigo vier com a bandeja dele, aleluia, você não vai dar nem uma piscadinha, você vai dizer, sai com isso daí para lá, porque agora eu estou cheio do Espírito Santo, o pão da vida me saciou. Aleluia. Esse pão que vai para a tua alma, sai daqui, vem morrendo e dando glória para Deus. E olha aqui, irmãos, para nós lembrarmos um pouquinho de bonito. E libertados do pecado, fosse servos, feitos servos da justiça. Para como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim, como apresentastes os vossos membros para servir a justiça e a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Vamos entender isso aqui, irmãos? Ele, no tempo que eu era jovem, tinha mais ou menos 18 anos, o meu irmão que foi na minha mãe, e falou assim: meu pecado é um corpo, ele não é um espírito. Se eu pecar no corpo, eu tenho perdão, eu não posso pecar. Eu não posso pecar, é no espírito. Para quem foi que falou isso para você? E Deus deu a graça de ler esse capítulo aqui para ele, esse 6 e o verso 9. Fale com o homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem com isso, quando era do mundo, não servia a Deus, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora, nesse tempo, os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. É o que acontece na vida de alguns aqui. Às vezes o Senhor mostra até com quem Deus está falando. Tem demônios, tem espírito, tem cascas que usaram o teu corpo lá fora. Hoje não se conforma. Na boca que saía as palavras que entravam que não devia entrar. O que Deus põe, uma oração, um testemunho, uma imagem, um foco de poder. Enquanto que passava as madrugadas embriagando dançando, hoje está aqui se procurando, mas parece que está no melhor lugar sentado no salão, está sentado na mesa do rei. Aleluia. Eu estou segurando, eu estou no horário, mas você está virando aqui, eu vou pegar você está virando. Ó corpo, ó carne, você não vai servir o mundo, não. Você não vai servir o maligno nem o pecado. Ou você serve o Senhor, ou o Senhor que trava, o Senhor que segura. Mas se você quer saúde, então servir a Deus. Receba a saúde e a Deus. E sai daqui marchando e dizendo: passar minha saúde para servir a Deus. Apresentar meu corpo como um sacrifício vivo da presença de Deus. Porque é servo do pecado.
estava escrito da justiça, ele já estava fora. E livro não quer ficar. Ele está lá ainda dominando. Ele quer ficar aqui. Ele não se conforma que você não é mais certo. Você não é mais certo. Então ele não se conforma. Ele quer se prender, te jogar fora da justiça. E você que não gosta de palavra de doutrina, porque eu vim buscar para ele não levar, você está me levando mais do que você vem buscar. A palavra te julga e ela está pondo na mão dele. Ela está te lavando por dentro, por fora, da cabeça, dos pés. Aleluia. E assim o adversário não terá poder sobre ti. Mas agora, libertados do pecado, efeitos servos de Deus, tendes o fruto para a santificação. Isso não. Muitos não entendem que é o fruto do Espírito, que Paulo fala em Gálatas. Tudo que é fruto do Espírito Santo de Deus traz santificação. Muda o estado de miséria no homem e faz ele diferente. A fala muda, o modo de andar, de vestir, de falar. Isso é esse fruto que ele fala lá em Gálatas e fala aqui também. Mas agora, libertados do pecado, efeitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Dá fruto. Eu nunca vai focar aquilo que você não pode dar. Nessa parte que a irmã falou no testemunho sobre a semente, quando cai em boa terra, uns não têm, outros 60, outros 100. E o Senhor hoje olha a árvore por árvore de tudo. Tem árvore que vai continuar dando 30, mas daqui a pouquinho você vai dar mais força, vai dar 40, 50. Mas você também, que o Senhor quer que você tenha 100, não diminua. É 100 hoje, 100 no ano que vem, 100 até o Senhor voltar em glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte. Aí vê que quando o pecado entra na vida de uma pessoa que tem fase, né? E a fase é a tentação. Ser tentado não é pecado. Nós devemos rejeitar a tentação, não absorver a tentação. Então, quem deixar essa tentação, acabou. É igual estando na rua. Uma pessoa vem e me oferece algo ilícito para me comprar. Que pecado tenho eu dele que ele me ofereceu? Nenhum. Mas está em mim? Não uso, não quero, não preciso. Acabou, né? Mas se eu dou atenção para aquilo, ele fala assim, sabe, que é isso? Para ele põe o meu braço, estira em mim, e eu já fico com a marca. E ali eu vou já com uma situação, porque eu dei abertura para que ela venha, a propaganda maligna. E aquilo vai trabalhando nele. Onde eu vou, eu lembro, eu sinto, e já entra no engodo. O engodo vem junto à cobiça. Pecado já dentro da cabeça da pessoa. E um dia o Senhor falou para Caim, se você não tomar cuidado, esse desejo aí vai te levar a ruína, vai acontecer. E a última fase, que é a consumação do pecado, seja ele um adultério, uma fornicação, ou seja, algum roubo, tirar a vida de alguém, que for. E quando isso acontece, o salário do pecado, que terminou o seu trabalho, terminou as fases, ele quer receber aquilo que ele terminou. Semelhante a alguém que faz uma empreitada, que pintava a casa ou um piso, quando terminar o meu serviço, eu quero que é meu. Bendito é o Senhor. E a hora que ele termina, ele vem para a promissória e fala para aquilo. E vem a morte. Mas olha aqui, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês têm comunhão nesse filho da palavra? Vamos louvar ela. Senhor Jesus Cristo, coloque-nos com teu sangue. Olha que pecado. Você não vai terminar o teu trabalho. Hoje Deus prende tudo que é mal da tua vida.
arranca e te dá o dom gratuito. Isso é uma vida eterna, não é morte, é vida. Não é morte, é vida. Se fosse alguém lá na UTI, agora tu daria glória, porque achando que aquela vida é melhor que essa. Em nome do Senhor Jesus, morte, vai embora da vida da igreja. É vida com abundância, é vida eterna. Tem uma alegria nessa palavra. Morte, vai embora, porque o pecado não vai terminar o trabalho, ele não vai receber. Sabe quem é que vai receber? A igreja. Vida, vida, vida com abundância, vida eterna. Tem comunhão nessa palavra. Mentaliza aqui dentro, memória fora, onde você for. Vida eterna, vida eterna, salvação, aleluia. Olha os anjos diziam adiante do trono, salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E hoje, com essa palavra, Deus que ama as almas que estão aqui, e o Cordeiro que deu a sua vida no tudo valeu por nós, Ele manda dizer a salvação que pertence a Ele, Ele está derramando aqui em cima da nossa cabeça.